É muito engraçado as diferentes formas que Deus usa para falar com a gente, né? E ele usa, às vezes, formas que a gente, se não tiver ligado a ele, a gente não percebe as formas que ele usa para falar com nós. Na sexta-feira que eu vim gravar um vídeo aqui fora, o dia tava tranquilo assim, eu sentei no chão para gravar e eu ouvi um trovão. E aí começou a chuviscar e trovão, eu entrei pra dentro, não vou gravar agora porque tá trovejando. E parou, sumiu. E eu vim sentar de novo e trovoada de novo e tá, meu Deus. Só é eu sentar no chão que começa a ter trovão, né? E aí parando pra pensar, porque quando eu levantava, parava, sumia. Então talvez, eu tenho muito medo de trovão, né? Então talvez naquela hora ali, Deus quisesse me mostrar que ele tava ali, sabe? Tipo, continua fazendo isso, que é isso que é o certo. Olha como você está se tornando corajosa, porque eu sempre fui muito medrosa com trovão. E ultimamente, Deus tem me dado coragem para viver as coisas, para enfrentar os meus antigos medos. Antigos porque ele me fez uma nova pessoa e ele tem me dado coragem para viver a vida, sabe? É igual ter medo de cachorro. Eu sempre tive muito medo de cachorro, mas hoje, quando eu vejo um, eu consigo passar por ele pensando: não, se ele vir pra cima, eu vou enfrentar ele. E é assim que a gente sempre deve pensar, né? Mas com trovão não tem como a gente enfrentar ele, é só o trovão lá. E aí, na sexta-feira, quando eu ouvi o trovão, minha mãe falou assim: nossa, mas será que não era Deus falando com você? E realmente, será que não era Deus falando comigo? E aí, outra pessoa falou assim pra mim: a voz de Deus é como se fosse trovão, né? Ao falar dele é como sons de trovão. Eu não sei se está na Bíblia ou se a pessoa só falou isso de algum lugar que ela viu, mas parando pra pensar naquele momento, realmente eu acho que era. Acho não, tenho certeza, não tem outra explicação. Pra mim, no meu coração e na minha mente, eu prefiro acreditar que era ele falando comigo. Era ele me dando sinal, era ele me dando um abraço, um conforto, sabe? E dizendo pra mim ser corajosa, continuar com os meus vídeos apesar dos olhares, apesar das pessoas acharem estranho eu gravar, apesar de tudo, sabe? Continuar porque é uma coisa pra ele e por ele. É algo que ele tem me chamado pra fazer. E Deus é perfeito em tudo que ele faz. Ele é perfeito em tudo. Até até quando ele é temível, ele é perfeito, sabe? Porque ele é justo. E Deus é perfeito, é isso. E ele busca diferentes formas de falar conosco, né? E ele sempre vai buscar diferentes formas, às vezes assim, sabe? Com uma coisa que você talvez tenha medo ou com uma coisa que você talvez não goste muito, ele vai buscar isso pra falar com você, pra te falar assim, pô, tá sendo corajosa, continua, entendeu? E foi isso que eu entendi. Continua. Porque você continua, eu continuei gravando vídeo mesmo com a trovada, mesmo correndo o risco de cair um raio ali embaixo das árvores, eu continuei, porque é isso que ele me falou, continua, sabe? E a voz de Deus é como sussurros de trovões, né? E ele falou comigo. Eu sei que ele falou, eu sei que ele me deu força e coragem para me continuar. E às vezes a gente só precisa abaixar a nossa voz interior e escutar. Às vezes a gente só precisa ficar em silêncio ali e perceber quão ele fala conosco. Ele usa diferentes formas para isso.